O petróleo vai acabar. Essa frase que ouvimos há anos nunca esteve tão em alta. Ora fazendo previsões técnicas, ora sendo uma simples torcida dita por militantes do clima. Então, para impedir um futuro apocalíptico sem petróleo e sem energia, novas fontes energéticas são saídas necessárias e urgentes para a sociedade. E o petróleo é o vilão desse cenário. Apesar disso, existe uma empresa de petróleo muito pouco conhecida e extremamente valiosa. E ela é só não valiosa, ela é a empresa mais lucrativa do planeta. No pódio entre Apple, Alphabet e JP Morgan, a Aramco mostra que o petróleo ainda comanda o mundo. Ano após ano, empresas que criam e apresentam ao mundo ferramentas e serviços de tecnologia, conexão e entretenimento impressionam e facilitam a vida das pessoas. A sociedade imagina que a Apple, a Amazon, a Tesla são trilionárias e as maiores empresas mais valiosas do mundo. E elas são, mas não sozinhas. Uma corporação muito longe de criar dispositivos e serviços tecnológicos e que também não é um banco, parece até uma intrusa nesta lista das top 5 mais valiosas do mundo. De acordo com as informações disponíveis nos sites de relação de investimentos das próprias empresas, a posição de empresa mais lucrativa do mundo é da Aramco. E o que ela vende é ainda essencial na nossa sociedade: a energia do petróleo. Você já ouviu falar dela? É bem possível que não. Apesar de ser a principal petrolífera do mundo, ela não tem nem de longe o nível de atenção e mídia que Apple e Amazon têm, por exemplo. Mas como uma empresa tão misteriosa se tornou a maior companhia do mundo? O mundo mudou muito nos últimos 150 anos. Conflitos mundiais ocorreram, impérios acabaram e novos países surgiram no expoente. Tecnologias foram criadas, como o carro, o telefone, a geladeira e tantas outras inovações, que hoje são essenciais para o nosso dia a dia, como a internet, surgiram. Em síntese, tudo ficou diferente. E o que isso tem a ver com o petróleo? Ora, tem tudo a ver. O petróleo movimentou o mundo nos últimos séculos e meio, desde o primeiro poço perfurado em 1859 nos Estados Unidos. De lá surgiram empresas como a Standard Oil, do famoso John D. Rockefeller, que graças à exploração, refinamento e o transporte de petróleo, se tornou o homem mais rico da história moderna. Àquela altura, os Estados Unidos já eram capazes de produzir 7 milhões de barris de petróleo por dia, em um mercado praticamente monopolizado pela Standard Oil. Tão monopolizado que a empresa foi obrigada a se desmembrar em outras duas empresas, permitindo a concorrência no setor. Delas surgiram as gigantes Chevron e a ExxonMobil, que existem até hoje. Gigante, mas não tão grandes quanto a Aramco. E de onde a Aramco é? A Aramco é a principal empresa da Arábia Saudita, um país famoso por ter as maiores reservas de petróleo do mundo. A história da Arábia Saudita e da Aramco se misturam, apesar de nenhuma das duas ter começado num mar escuro de riqueza. Muito pelo contrário. O reino da Arábia Saudita é bastante jovem. Foi fundado com esse nome apenas em 1932. Nasceu em um deserto onde parecia não ter nada de valor. Um país destinado à pobreza e à falência, certo? Em muitos casos, seria o certo sim, mas não no caso da Arábia. Na década de 30, o Oriente Médio ainda não havia sido totalmente explorado como outras partes do mundo, em especial quando o assunto era petróleo. Presa a um deserto, sem recursos naturais e com uma economia fraca, a Arábia Saudita não tinha muita opção de se tornar um país rico, até que descobriram algo: uma enorme reserva de petróleo em 1938. E não era uma reserva qualquer, como sabemos hoje. Para explorar as reservas, a Arábia Saudita firmou uma parceria de exploração nos poços com a Standard Oil, da Califórnia, que logo daria origem à ExxonMobil e à Chevron. Com os americanos, os sauditas exploraram suas vastas reservas e em 1944 surgiu a Arabian American Oil Company, ou simplesmente Aramco. A falência e a pobreza estavam prestes a serem abandonadas graças à descoberta do recurso natural, que é praticamente o ouro dos tempos modernos. Mais do que ouro, o petróleo, por sua utilidade para a sociedade toda, se tornou uma arma, e a Arábia Saudita sabia disso. Por 3 décadas, os americanos e os sauditas comandaram a Aramco juntos, em parceria mais do que frutífera. Mas da década de 60, essa relação benéfica para os dois lados começou a ruir.
à medida que os Estados Unidos perderam influência sobre a produção petrolífera do país árabe. Isso ocorreu porque a Arábia Saudita fundou a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP, fundada também pelo Iraque, Kuwait, Irã e Venezuela. O objetivo da OPEP era bem simples: controlar a produção e a oferta de petróleo no mundo. Com as produções nacionalizadas em parte ou no todo, o poder chegou a esses países, inclusive a Arábia Saudita, com a Aramco. Então ocorreu em 1973 a Guerra Árabe-Israelense, e o mundo viu mais uma vez o poder do petróleo que os árabes tinham em mãos. Durante esse conflito, os americanos apoiaram os israelenses. Então a OPEP, composta principalmente por árabes, decidiu elevar o preço do barril de petróleo. Resumidamente, essa decisão resultou na crise do petróleo, já que a OPEP tinha subido o valor do barril em mais de 400%. Os Estados Unidos e praticamente o mundo todo foram severamente afetados. Inclusive, foi por causa dessa crise que o Brasil decidiu investir no etanol. Em um espaço de 40 anos, a Arábia Saudita saiu de um país pobre para um país com reservas de petróleo incontáveis e capaz de, junto de seus aliados, criar uma crise mundial sem precedentes. Ao fim da primeira onda da crise do petróleo, a Arábia Saudita concluiu seu processo de nacionalização total da Aramco. E para cortar os vínculos com os americanos, passou a se chamar Saudi Aramco. Já com o novo nome, a Saudi Aramco começou no fim do século passado seu processo de fortalecimento e expansão para se tornar a maior produtora de petróleo do mundo. E isso deu mais do que certo. O que não era esperado era que, além de se tornar a principal produtora de petróleo, a Aramco também se tornaria a empresa mais valiosa do mundo. China, Índia e Japão são exemplos de países beneficiados pelas exportações da Aramco, que teve como foco em seu crescimento exportar para a Ásia. Em um mundo que precisa cada dia mais de petróleo, a Aramco se tornou fundamental, um ótimo investimento. E quando o preço do barril de petróleo subia demais, a empresa era uma das maiores beneficiadas. Sua produção aumentou em um nível tão impressionante que em 2009 eles eram capazes de produzir 12 milhões de barris de petróleo em um só dia. Para efeito comparativo, o Brasil, que é o 9º maior produtor mundial, extrai por volta de 8 milhões de barris por dia. Por ser uma enorme produtora petrolífera, a Aramco e, consequentemente, a Arábia Saudita sentem os efeitos de preços desajustados do petróleo quando eles caem ou sobem muito. Para modernizar a economia do país, que dependia fortemente da Aramco, a Arábia Saudita fez o IPO, ou seja, o lançamento de 1,5% das ações da Aramco na Bolsa de Valores. O IPO da petrolífera saudita foi o maior da história e ela arrecadou de imediato 30 bilhões de dólares em 2019. No primeiro dia de negociação como empresa listada na Bolsa, a Aramco atingiu o valor de mercado de 1 trilhão e 900 bilhões de dólares. Não, você não ouviu errado. E apesar de 2019 ter sido fantástico para a companhia, 2020 chegou e não foi nada bom. O preço do barril do petróleo despencou, chegando à casa dos 20 dólares, e isso afetou seus lucros. Então ela saiu do posto de empresa mais valiosa para a segunda mais valiosa, uma queda pequena e somente causada pela crise sanitária e econômica que atingiu todo o planeta. Isso não abalou o otimismo da Aramco quanto ao seu próprio crescimento, uma vez que ela sabia que aquela crise era ocasional e logo acabaria. Além disso, a demanda global continuaria crescendo, como continuou, muito apoiado pela China, que é uma das maiores clientes da petrolífera saudita. 2022, por outro lado, está sendo um ano para lá de bom para exploradores de petróleo, com o preço do barril ultrapassando várias vezes a faixa dos 100 dólares. Em um cenário de altíssima demanda e menor oferta, devido ao conflito entre Ucrânia e Rússia, os demais produtores estão lucrando e mostrando para o mundo que o petróleo ainda está no comando. Países, empresas, ONGs e até pessoas comuns estão há alguns anos com o discurso de transição energética de combustíveis fósseis para energias limpas e renováveis, como solar e eólica. Os países europeus, como a Alemanha e a França, querem fazer essa transição energética o quanto antes, para se livrarem das ditas energias sujas, como petróleo e gás. Mas a realidade é que a Europa e aqueles que defendem um uso cada vez menor dos combustíveis fósseis são os que mais precisam do petróleo e gás natural. Existe a forte possibilidade de racionamento de energia na Europa devido à queda do fornecimento de gás da Rússia para o velho continente.
As sanções que o mundo impôs à Rússia são importantes para a manutenção dos altos preços do barril de petróleo, e seus efeitos colaterais devem desencadear uma crise brutal na Europa. Aí reside uma pergunta: os países europeus e as grandes empresas defendem a transição para a energia limpa apenas por pensarem no melhor para o meio ambiente? Ou existe um outro motivo por trás? Como dona da Aramco, a Arábia Saudita afundou o mundo em uma crise de petróleo enquanto lucrava dezenas de bilhões de dólares, e nem os Estados Unidos foram capazes de frear isso. Por mais que as pessoas não gostem da energia que vem dos combustíveis fósseis, nós ainda não encontramos fontes de energia em quantidade e densidade suficiente para abandoná-los. Pelo contrário, o fato de a Aramco estar sempre revezando com a Tesla, a Amazon ou o Bank of China, os primeiros lugares em lucro, mostram exatamente isso. Fatos não ligam para os nossos sentimentos. Não querem emitir gás carbônico na atmosfera, não muda o fato de que o seu aquecedor funciona a gás ou que seu jatinho funciona a óleo diesel. Hoje, os europeus, que não são grandes produtores de petróleo, são os maiores defensores de pararmos de utilizar o combustível. Seria essa uma forma de acabar com a dependência de empresas como a Aramco? Energias renováveis podem ser geradas em muitos lugares, e caso elas tomem o lugar dos combustíveis fósseis na matriz energética, a dependência das demais nações da OPEP seria muito menor. Até onde o meio ambiente importa nessa equação? É uma pergunta de difícil resposta. No fim das contas, o petróleo é o ouro do mundo atual, e a Aramco possui uma mina de ouro incalculável. Agora, tá vendo esses números? Foi isso que eu ganhei nos últimos dias. Mais de R$8.000 com um único vídeo. E tudo sem nem precisar aparecer ou vender algo. E eu liberei um vídeo revelando como qualquer pessoa pode criar um negócio seguro e altamente lucrativo que te paga em dólar através da internet, sem precisar se expor, sem precisar vender nada ou precisar investir alto. Parece magia, né? Tudo o que você precisa para acessar esse vídeo, antes que ele saia do ar, é clicar agora no link da descrição. Os carros elétricos não são benéficos para a sociedade como querem que você acredite. Quer saber o motivo disso? Então clique no vídeo que está aparecendo agora na sua tela que eu te conto. Por esse vídeo é isso. Um forte abraço e bons negócios!